A Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto está contribuindo com o programa Todos Juntos contra o Câncer através da ciência atual. Preparamos 10 temas de interesse público e fundamentado em recentes conceitos científicos. O tema atual é a química que altera o DNA do câncer. Este tema foi preparado pelos professores doutores Paulo César Naum e Flávio Augusto Naum. Quando as histonas, que contêm as moléculas de DNA, são atingidas por carcinógenos, ocorrem 3 processos químicos específicos, conhecidos por fosforilação, metilação e acetilação. Fosforilação das histonas. Quando o produto tóxico tem muito fosfato, ocorre a fosforilação das histonas. Ao atingir os genes tumorais, conhecido por oncogenes, estes passam a gerar sinalizações internas para que a célula se reproduza continuamente. O acúmulo destas células pode dar origem ao tumor primário. A metilação das histonas. Quando o produto tóxico tem muito radical metil, estes, ao se ligarem às citosinas de genes supressores de tumor, os torna ineficiente para induzir a célula ao suicídio. Com o passar do tempo, estas células podem se tornar tumorais. Acetilação. O excesso de radicais acetil em produtos tóxicos faz com que estes, ao se ligarem com os aminoácidos lisinas das moléculas de histonas, retire suas cargas positivas, reduzindo a interação histonas-DNA. Isto induz o RNA polimerase a fazer a leitura do DNA com muita rapidez, gerando múltiplas moléculas de RNA mensageiro, relacionado com o estímulo para a divisão das células. O aumento da capacidade reprodutiva das células pode causar transformações tumorais em alguns clones de suas sequências. Outras consequências da química tóxica aos cromossomos e suas relações com o câncer será mostrado neste slide. Um dos efeitos de ataques químicos de carcinógenos é a quebra de cromossomos em 2 pedaços. Esta situação expõe oncogenes e os tornam livres dos seus supressores. Consequentemente, os oncogenes induzem o descontrole da divisão celular. Normalmente, um oncogene está sempre segurado, entre aspas, por um gene supressor. Ou seja, se esse oncogene ele se manifestar para a formação de qualquer defeito molecular e, consequentemente, para tornar uma célula normal tumoral, o gene supressor tem 2 formas de agir. Ou ele induz a célula à morte, que a gente chama de suicídio, dependendo do tipo de gene supressor, ou ele faz uma correção biológica como se fosse uma oficina dentro da célula. De uma certa maneira, sempre que um oncogene tem um supressor ali nas suas imediações, este oncogene se torna inativo. Sendo inativo, não há câncer. Neste outro exemplo, nós estamos mostrando o cromossomo quebrado. Ao quebrar o cromossomo, por várias razões, o oncogene se torna livre e ativo para descontrolar a reprodução celular. E o supressor que ficou livre, ele passa a não ter função para bloquear o oncogene. Portanto, na quebra do cromossomo, o oncogene livre passa a descontrolar várias funções da célula. Uma dessas formas de descontrole
é a excessiva capacidade que essa célula tem de se reproduzir. E assim é caracterizado uma das origens do câncer. No slide próximo, nós vamos evidenciar este fato através da citogenética. Na foto abaixo estão destacados 2 cromossomos, o 21 em vermelho e o 12 em verde com uma bolotinha amarela. O cromossomo 12 mostra com destaque o gene supressor, que tem a cor amarela, e o gene tumoral do 12, ou oncogene, tem a cor verde. Como nós estamos agora destacando nesta pequena imagem. A quebra do cromossomo 12 promove a ruptura do gene supressor do seu oncogene. Na sequência, as partes rompidas tentam se ligar, mas esta ligação ocorre de forma trocada, qual seja, a parte rompida do cromossomo 12 se liga ao 21, que também se quebrou, e vice-versa. O 21 rompido se liga ao 12, que nós veremos no próximo slide. Neste slide, nós mostramos a seguinte sequência. O oncogene TEL que se rompeu do cromossomo 12, esse é o nome, TEL, TEL, ele se liga ao cromossomo 21. Este novo cromossomo 21 nós denominamos de cromossomo quimérico, porque foi uma situação induzida através de processos químicos. E ele se torna diferente e permite a ação deste oncogene TEL. Este oncogene, livre do seu supressor, induz a reprodução descontrolada da célula. O gene TEL ativo é uma das causas da leucemia linfoblástica aguda, ou LLA, do tipo B. O cromossomo 12, que recebeu a parte do 21, não é afetado no sentido de origem tumoral. Portanto, esta pequena apresentação mostra como a intoxicação química das células pode desmembrar moléculas do DNA, tornando genes que eram normais em oncogenes ativos, ou genes supressores que eram ativos em ineficazes. Em conclusão, a química tóxica, caracterizada por produtos com excessivas quantidades de fosfatos, radicais metil e radicais acetil, promovem profundas lesões estruturais em moléculas de DNA que compõem os cromossomos. Quando um cromossomo se rompe, por exemplo, o oncogene que estava inativo pode se tornar ativo e, assim, livre do seu supressor, transforma células normais em tumorais. O próximo tema será sobre a genética do câncer.